Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Quero convidar você para ouvir hoje nossa 13ª meditação baseada no livro de Provérbios e encorajar você a ler o livro de Provérbios em busca de extrair do livro de Provérbios a sabedoria que esse livro quer comunicar para nós. Hoje eu quero ler no capítulo 8 apenas um verso 7, onde diz o seguinte: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Novamente, verso 7 diz: porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Quero convidar você, antes da gente começar a falar sobre esse verso, a orarmos. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite e entregamos esse tempo em Tuas mãos. Pedimos que Tuas mãos estejam sobre nós, Senhor, nos abençoando, nos ministrando, nos conduzindo, nos curando. Ó Deus, para louvor da Tua glória, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Esse capítulo 8 de Provérbios começa à semelhança do que acontece no capítulo 1, numa parte do capítulo 1. O autor apresenta a sabedoria como se fosse uma pessoa que chama a atenção do povo e que pede ao povo que lhe dê ouvidos. E nessa chamada de atenção do povo, o verso 7, depois que a sabedoria pede para ser ouvida, encoraja o povo para que ouçam a sabedoria, o verso 7 diz o porquê o povo deve ouvir a sabedoria, porque a boca da sabedoria proclama a verdade. A sabedoria abomina a impiedade, mas proclama a verdade. Nesse tempo de fake news, de falsas notícias, falar de verdade, pensar no que é verdade, é importante para nós. Porque o que é verdade, afinal? Quando a gente vai para os jornais ou para as redes sociais, a gente ouve um grupo de pessoas dizerem A e afirmarem categoricamente que a verdade está com A, mas basta navegar um pouco mais na internet ou nas redes sociais e observar que um outro grupo diz que a verdade não é A verdade é B. E é engraçado que se você tentar fazer o exercício de imparcialidade, ainda que pequeno, você perceberá que a mesma ênfase, que a mesma persuasão, que a mesma força, que a mesma cara de verdade que está naqueles que dizem que a verdade é A, também está naqueles que dizem que a verdade é B. E aí nós encontramos pessoas dizendo: vem estar conosco, vem abraçar a nossa verdade que é A. E vão dizer por que nós devemos abraçar essa verdade que é A. E às vezes esses grupos são grupos políticos ou grupos outros. Mas é muito comum ver um outro grupo que diz uma coisa totalmente oposta, mas que com a mesma firmeza, com a mesma cara de verdade, diz: a verdade está com B. Vem estar conosco, se una a nós, porque o inimigo é aquele que diz que a verdade é A, porque a verdade é B.
Ou o inverso. O inimigo é quem diz que a verdade é B, porque a verdade está com A. E aí sua cabeça e a minha fica confusa. Mas o que é verdade para nós cristãos? A verdade não é uma afirmação acerca de quem está dizendo a verdade é o grupo A, o grupo B ou um outro grupo, o terceiro, C. A verdade para nós vem, aqui o autor de Provérbios diz que a boca da sabedoria proclama a verdade. Quando a gente olha para a maior expressão da sabedoria de Deus, que é Jesus, e a gente tenta entender o que é a verdade. A verdade não é eu dizer que um grupo X ou Y tem a verdade. A verdade não tem dono. A igreja não é dona da verdade. Como os não crentes, não cristãos, também não são donos da verdade. Como outros grupos, seja de que linha o pensamento for, também não são donos da verdade. Mas nós cristãos acreditamos que a verdade é uma pessoa. E nós não somos os donos dessa pessoa. Essa pessoa, para nós cristãos, se chama Jesus. E Jesus é também, para os evangelistas, luz. Todo aquele que tem uma experiência com a verdade, que é Jesus, encontra a luz. E a luz, ela revela, ela mostra aquele que está exposto a ela. Então, para os cristãos, caminhar com a verdade significa se enxergar primeiro. Não como dono da verdade, mas enxergar aquelas áreas da vida que a luz acabou expondo nesse encontro que nós tivemos com a luz que é Jesus, que é a verdade. Então, Jesus, que é a verdade, não diz para nós palavras de acusação contra um grupo X, Y ou Z. Aquele que se encontra com Jesus enxerga a verdade acerca da sua própria vida. E essa verdade, na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, consiste também em nos revelar pecados que nos habitam, não pecados que habitam o outro. Grupo A, grupo C, o grupo D, seja o que for. Essa verdade que é Jesus revela pecados que estão dentro de mim. E quando eu vejo os pecados que estão dentro de mim, eu vou pensar um pouco mais em querer falar dos pecados que eu estou vendo lá no outro. Porque quando eu abro a boca para falar sobre os pecados que estão lá no outro, eu ouço uma voz, não aqui nos meus ouvidos, mas eu ouço uma voz aqui no meu coração que diz: você se lembra do que você viu quando a luz refletiu sobre você? Você se lembra do que você viu? Será que, vendo o que você viu, nessa experiência com a verdade, que é Jesus, que é luz, será que vendo o que você viu, convém que você fale dos erros do outro, dos defeitos do outro, isso que você está pretendendo falar? Será que convém? Vendo o que você viu sobre você mesmo, será que convém você apontar o dedo porque você está vendo algo de pecaminoso no outro? Então essa experiência que a verdade nos traz. Se você se vê confuso nesse tempo, pensando, quem é que está dizendo a verdade? Né? Será que é o Bolsonaro que diz a verdade? Será que é o PT que diz a verdade? Será que é um outro grupo que diz a verdade? Quem é que diz a verdade? A verdade que Jesus tem para nos dizer não tem a ver com o discurso de nenhuma dessas pessoas. Não se trata de desaprovar ou aprovar nenhuma dessas pessoas, não é isso. A verdade que Jesus tem para dizer para mim e para você não é acerca dessas pessoas, que Deus ama todas elas, inclusive, mas é acerca de nós mesmos.
é acerca de nós mesmos. Nós conseguimos viver em liberdade e em vida abundante sem saber, ainda que nós não saibamos se um grupo A é que está com a verdade, ou um grupo B está, ou um grupo C está com a verdade. Mas uma coisa nós já sabemos, que Jesus é a verdade. E quando nós nos encontramos com Ele, nós acabamos enxergando as mentiras, não que estão lá no grupo A ou B, mas as mentiras que estão dentro de nós. E isso nos enche de temor, porque quando a gente vai falar de quem quer que seja, o Espírito Santo nos lembra também. Não para nos oprimir, mas para que nós sejamos honestos conosco mesmo. Por isso eu quero te convidar nesse final de reflexão a uma palavra de oração, porque nós precisamos desse encontro com a verdade. Jesus disse certa feita: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. A verdade não é patrimônio de um grupo. Não é patrimônio de um grupo, de nenhum grupo. Não é patrimônio de nenhum grupo, seja religioso, o que for. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa não tem dono. Aliás, essa pessoa é o dono de todas as coisas. E eu quero convidar você para, pela fé, falarmos com essa pessoa. Pai, nós te bendizemos por teu Filho Jesus, que se deu por nós e que é a revelação de toda a verdade. Não a verdade acerca de pecados e erros do outro, mas é a verdade que traz luz para cada coração e para cada mente. E essa verdade nos faz quebrantar o coração. Essa verdade nos faz pensar bem no que nós vamos falar ou dizer, porque essa verdade nos permite ver nossos pecados. Antes de ver apenas o pecado alheio, ela nos permite ver nossos pecados. Estende a tua mão sobre nós, Senhor, e traz cura. Nós te pedimos que nós tenhamos a experiência de conhecer a verdade que é Jesus, sermos libertos por Ele. Que seja assim. Amém. Que o Senhor abençoe você, te fortaleça com sabedoria e que você viva com sabedoria, porque sabedoria é sabor e Deus deseja que a sua vida seja uma vida saborosa, gostosa de se viver. Um abraço, que Deus te abençoe.